Bem-vindos, em nome de Jesus, que a graça e a paz sejam com todos. Vamos nos aquecer com a palavra então, né? Esse é o nosso intuito. Nós estamos trabalhando em cima do livro de Filipenses, agora no capítulo 4, a gente termina hoje o livro de Filipenses e próximo mês eu pensei em fazer outra carta, mas eu gostaria de terminar o livro de Apocalipse. Então a gente vai trabalhar com o livro de Apocalipse mês que vem. E à noite eu vou trazer a mensagem no livro de Efésios. E assim a gente vai trabalhando, né, com a igreja, dentro da Bíblia. Então vamos orar agora, nesse momento, e vamos ter esse estudo. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa assembleia, pedindo a bênção do Senhor. Nil, por favor, pode orar por nós? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Pai, por o Senhor nos trouxe aqui, segurança para ouvir a sua palavra. Abençoe o Pai do pastor que tem essa bênção hoje de manhã. Use ele para a edificação dos santos. Abençoe essa igreja também que está ouvindo a sua palavra, Pai, que ela realmente transforme as nossas vidas, nos ensine a cada dia e que nosso foco esta manhã seja aprender do Senhor. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Há vários temas dentro do livro de Filipenses. É claro que o foco aqui é a alegria, o contentamento, que o apóstolo Paulo ensina aqui. Então, hoje eu quero falar a respeito da ansiedade que a gente vê aí dentro do livro de Filipenses. Então, como vencer a ansiedade? Então, nós vamos ver como que o apóstolo Paulo ele trata essa questão da ansiedade. Todos nós temos um pouco de ansiedade, somos ansiosos, ou ficamos ansiosos, né? O problema nem é ter ansiedade, o problema é andar na ansiedade, é viver na ansiedade. E isso é prejudicial, então a gente precisa trabalhar com isso. E a palavra de Deus, ela tem a resposta para nós. E aqui no livro de Filipenses, então, a gente encontra isso. Então, Paulo, ao escrever aos Filipenses, tinha um propósito maior de agradecer aos irmãos pela cooperação no Evangelho. Então, o intuito do apóstolo Paulo era agradecer à igreja de Filipenses pela cooperação que eles tinham no Evangelho, pela participação, pela preocupação que eles tinham para com ele, pelo acolhimento. Tudo isso a gente vê ali dentro do livro de Filipenses. Como a gente viu nos estudos anteriores, a satisfação que Paulo tinha em viver a vida dele, mesmo com tanta perseguição, era ter Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Era a satisfação dele, era a alegria dele. Por isso ele diz que perdeu muitas coisas, apesar da sua prisão, apesar de ser perseguido. Ele diz que precisou perder, né, teve que perder muitas coisas que ele considerava importante na vida dele, até na questão religiosa mesmo. Ele era um fariseu, extremista, ele tinha zelo pelas coisas, né, de Deus, só que de uma outra forma. E tudo isso ele teve que deixar para trás para poder seguir o Senhor e confiar no Senhor. Então a satisfação que ele tinha era no Senhor, era conhecer a Deus, era conhecer Cristo. E isso realmente fazia a diferença na vida do apóstolo Paulo. A sua exortação também envolvia a unidade da igreja. Então ele trata sobre isso também, porque lá tinha duas mulheres que estavam com problema e estavam trazendo então uma certa preocupação para a igreja, divisão na igreja. E ele trata sobre essa unidade na igreja, desejando que elas voltassem ao normal, que elas se entendessem, que elas buscassem essa unidade para que a igreja pudesse então ser uma igreja firme e saudável. Quando ele disse, fazei tudo sem murmuração e nem contenda, certamente existia isso na igreja, né? Murmurações, contendas, brigas à toa, aleatórias, né? E eu penso que quando ele disse isso, como servos de Cristo, a gente não pode fazer a obra de Deus murmurando, né? Reclamando.
Deus fica muito triste quando a gente faz a obra do Senhor, reclamando, se queixando da obra. Ah, porque eu não queria fazer, porque eu não gosto de fazer, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabe? Deus quer ver voluntariedade. Na verdade, quando nós somos salvos, servos do Senhor, já somos voluntários. Fomos chamados para uma obra voluntária. Aí é a sua obediência ou não. Não é você ser voluntário, se prontificar como voluntário, porque você já é, eu já sou. Nós já somos, como servos do Senhor, nós já somos colocados nessa posição de voluntários. Ou obedecemos ou não obedecemos. Então, essa é a questão maior. E Deus não quer que a gente fique reclamando na obra, né? Deus quer ver alegria, satisfação em servir. Então, mesmo com esse frio, por exemplo, é uma alegria poder estar aqui. Sair de casa, mesmo com esse frio, se arrumar, se aquecer com as nossas roupas. Talvez um cachecol aí ajuda, uma roupa mais quente. Opa, beleza, vamos para a igreja. Vamos ouvir a palavra, vamos servir ao Senhor. Tem alguns que vieram para ensinar, para dar aula, outros para participar da mídia, outros tocar. Então, tem várias coisas que são feitas aqui. Mas a gente precisou se dispor, a sair. Então, Deus trabalha com isso. O desenvolvimento da nossa salvação também depende disso. Porque em Cristo precisamos deixar alguma coisa para trás, como disse o apóstolo Paulo. Em Filipenses 3:8. Pode abrir lá, a gente vai trabalhar nesse livro, depois a gente volta para o capítulo 4, a gente vai para o capítulo 4, onde nós vamos ver ali como vencer essa ansiedade. Então ele disse ali no versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então a motivação do apóstolo Paulo realmente era o Senhor. E além disso, ele também disse, esquecendo-me, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o foco do apóstolo Paulo era realmente Cristo e tudo que Cristo tinha prometido, tinha feito, as promessas, a questão da ressurreição. Ele não estava nem preocupado em sofrer, em morrer, se fosse preciso. Ele queria realmente estar ao lado do Senhor. Então haverá perda, sim, algumas perdas por causa de Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento do Senhor. E todas essas ações devem fazer parte de um verdadeiro cristão que realmente conhece o Senhor, se ele quer de fato viver a vida abundante em Cristo. Então, o que quer dizer isso? Que o nosso foco não pode estar nas circunstâncias, naquilo que a gente está vivendo, que a gente está passando. Então, isso também faz parte da questão da ansiedade, como a gente vai falar aqui. Porque se a gente foca muito as coisas terrenas, aquilo que a gente está vivendo, a gente vai viver uma vida de ansiedade. E isso vai trazer sérios prejuízos para nós. Consequências que a gente não vai querer. E a gente precisa vencer isso. E a palavra de Deus, então, ela ensina acerca disso. A ênfase do apóstolo Paulo, qual que era? Não passou, deixa eu ver aqui. Qual que era? Alegrai-vos sempre no Senhor. Olha lá a expressão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Como se alegrar diante de uma circunstância adversa? Não é? Uma situação ruim, um problema, uma dificuldade, uma perseguição, alguma coisa que a gente está vivendo. Como se alegrar? Mas a ênfase é essa aí, ó. A gente vai ter vitória quando a gente obedece esse princípio aí, tá bom? Paulo poderia sim ter depressão,
Paulo poderia estar vivendo uma vida de ansiedade e tantos outros males que ele passou por causa da perseguição que ele estava sofrendo. Ele poderia até falar assim, não vou fazer mais a obra porque eu estou fazendo a obra de Deus e estou sendo perseguido e o Senhor não é por mim, e começar a reclamar, murmurar. Não, ao contrário, né? Ele diz alegrai-vos, alegrai-vos. E também ele disse no capítulo 4 agora, versículo 11 a 13, o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13. Então, Paulo venceu. Ele venceu todas as dificuldades que ele tinha. Com o contentamento em Deus. Veja aí, como que a gente precisa realmente aprender a se contentar em Deus. E é uma das coisas realmente difíceis. Porque a situação não contribui. Mas contentai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E aí eu creio que está a vitória. A vitória do apóstolo Paulo estava no contentamento em Cristo. E a pergunta então é essa que se deve fazer. O que envolve o contentamento na questão da ansiedade? Como que eu venço a ansiedade com o contentamento? E aí Paulo deixa então alguns princípios aqui no capítulo 4, né? Para nos ajudar a vencer a ansiedade nessa questão do contentamento. Então lembra, a palavra-chave aqui é contentamento, tá? Contentamento. E aí então o primeiro princípio aqui é a questão da moderação. Deixa eu passar aqui. O princípio da moderação, verso 5, olha comigo. Alguém leia, por favor, para me ajudar aí. Minha garganta não está tão boa assim. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, a palavra aqui é moderação também, né? Traduzido como moderação. E o que é a moderação? Moderação é aquele controle, né? Que a pessoa tem que ter, é ser controlado, é não ultrapassar o limite da emoção, deixar que a emoção tome conta. É ser uma pessoa equilibrada, moderada. E o apóstolo Paulo diz aqui, né, pelo Espírito Santo, que a pessoa deve ser moderada, deve ter essa moderação na sua vida para que ela não sofra. Viver uma vida de equilíbrio, então, mesmo diante da situação, dos problemas que a gente passa. Deixar que o Espírito Santo nos controle as nossas emoções, né? Nos torne moderados. Então as pessoas precisam ver isso em nós. Por quê? Porque isso também reflete na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente é aquela pessoa agitada em casa, que vive murmurando, reclamando, a casa também fica agitada. A casa vai sofrer, os filhos vão sofrer. Os filhos vão crescer também vendo tudo isso e mais tarde eles podem ser pessoas ansiosas. Então a gente precisa ser moderado, pessoa equilibrada, pessoa controlada pelo Espírito de Deus. Deus já colocou em nós o seu Espírito. Amém? Isso é verdade. E o domínio próprio é uma das coisas que nos fazem controlados. E a gente precisa então viver dessa forma. Quando você grita ou quando chora, está demonstrando emoção, né? Mas isso também pode ser um descontrole.
Ou seja, você não está conseguindo controlar suas emoções. Você não está conseguindo enxergar as coisas do modo de Deus. E aí é onde entra a questão. Tá? Para que a gente não se torne ansioso, não viva uma vida de ansiedade. A gente precisa, então, controlar. Temos que buscar essa moderação. É que ela serve, que ela vai ser vista e notada, então, por todos. Isso vai nos ajudar, que as pessoas vão ver nosso testemunho, vão de fato ver que a gente realmente, nossa fé está firmada no Senhor, como no caso do apóstolo Paulo aqui. Eu não posso dizer ao contrário, né? Eu estou vendo que ele está sofrendo, estou vendo que ele está sendo perseguido, mas, por outro lado, eu também estou vendo que ele está sendo controlado aqui, pelo Espírito de Deus, né? Vivendo uma vida de contentamento diante do Senhor, uma vida moderada, uma vida equilibrada, até que Ele, então, nos ensina. E a gente precisa viver isso aí dentro de casa, na igreja, onde a gente está trabalhando. As pessoas vão notar, tá? Por isso que ele fala aqui, que a vossa moderação seja conhecida diante dos homens. As pessoas estão observando. Elas estão nos olhando. Umas, claro, vão poder nos ajudar, né? O que o irmão está passando? O que está acontecendo? Né? Como que está a sua vida? Você está precisando de alguma coisa? Estou notando que você está um pouco agitado, ansioso. Qual a sua dificuldade? Ok, a gente vai encontrar pessoas assim. Por outro lado, a gente vai encontrar pessoas que vão nos criticar, né? Que vão nos humilhar, que vão falar de nós. Mas você não tem confiança em Deus? Onde está o seu Deus? Por que você está assim? Por que você não busca o Senhor? Não deixa que o Espírito Santo tome conta de você? Né? Então a gente vai encontrar essas coisas na nossa vida, essas situações, onde a gente tem que realmente pensar e buscar esse contentamento no Senhor, apesar de, tá? Agora, qual que é o segundo princípio que é colocado aqui? O princípio da consciência da onipresença divina, ou seja, lembrar que o Senhor está perto conosco. Puxa vida, muitas vezes a gente perde esse foco, né? A gente perde essa visão. Ai, o Senhor não cuida de mim, o Senhor está longe de mim, o Senhor se esqueceu de mim. A gente fala isso, né? A gente costuma falar assim. Mas será isso verdade? O que os irmãos acham? Nós é que muitas vezes nos afastamos do Senhor, né? É isso mesmo. Nós é que nos afastamos. Mas Ele está sempre perto. O que diz o texto ali? Perto está o... É uma verdade ou não é? Ou ele está aqui brincando só? Eu acho que o Senhor está perto. Ele está perto de mim. Mas Ele não está perto de você. É assim que ele fala? Seja a vossa moderação, ele está falando com quem? Com a igreja de Filipos, né? Ou seja, com a igreja, com os irmãos. Perto está o Senhor. Então é para eles lembrarem de que o Senhor está ali, pronto a ajudar. Agora, eu sei que isso não é fácil. Nossa vida, nossa mente, né, ela vagueia, ela vai para tudo quanto é lado. E muitas vezes a gente até esquece dessa onipresença. Que o Senhor está ali, pronto a nos ajudar. Mas Ele não vai invadir a nossa vida, Ele não vai fazer algo que a gente não quer. A gente então precisa buscar, a gente precisa pedir, a gente precisa implorar, a gente precisa se humilhar diante dEle. Senhor, eu preciso de Ti, preciso que o Senhor me dê força, me dê sabedoria, me ajuda a viver este momento, a passar por esse momento. E certamente Ele vai fugir, é isso? Não, Ele vai se inclinar, como a palavra de Deus ensina.
Que o salmista sempre falou sobre isso, né? Que o Senhor inclinou seus ouvidos para mim. Porque ele buscava o Senhor. Ele confiava no Senhor. Ele lembrava que o Senhor estava ali. É isso que a gente precisa, irmãos. Esse é um princípio muito importante, né, dessa consciência, da onipresença de Deus, porque isso vai nos ajudar nos momentos difíceis. Talvez o pastor não esteja perto, não tenha nem alguém próximo de você que vai te estender a mão. Mas Deus está, amém? Deus está, perto está o Senhor. Olha só que maravilha. Então isso nos ajuda, irmãos, a sermos controlados diante das ansiedades. Viver uma vida de contentamento é isso. Você se lembrar que o Senhor se faz presente. Então temos alguns textos também, paralelos, como o Salmo 34, 18, está ali, ó. Vamos ler. Vamos? Coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34. Então, olha, os que têm o coração quebrantado. Então, se tem arrogância, né, se tem algum pecado, um orgulho, alguma coisa assim, uma autodependência, sabe? Isso não funciona para Deus. Ele quer ver dependência, ele quer ver uma pessoa realmente que confia, que busca, que tem esse coração quebrantado diante dele. Senhor, eu preciso de Ti. Eu não tenho força para resolver a situação, mas o Senhor tem. Sabe, é viver uma vida de quebrantamento, salva os de espírito oprimido. Então, Ele vê a situação nossa. Mas se a gente está ali lutando pelas nossas próprias forças, Ele vai simplesmente deixar. E a gente vai o quê? Patinar. A gente não vai conseguir vencer. O salmista, então, nos ensina que a gente deve buscar o Senhor. Outro verso, leia comigo. Senhor, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Invocam, olha aí, precisa invocar o nome do Senhor. E a gente só fica esperando que Deus faça, né? E se Ele não faz, a gente fica reclamando, a gente fica murmurando. O Senhor não está comigo, o Senhor se esqueceu de mim. Não é assim, né? Invocar o nome do Senhor. A gente precisa invocar, a gente precisa pedir para Ele. Porque Satanás, ele também está à espreita. Então, se a gente não invoca o nome do Senhor, o nome do nosso Deus para nos ajudar, Satanás ele vai fazer uma arruaça na nossa vida. Deus pode permitir ou não, isso é com Ele também. Mas algumas vezes Ele permite, para ver onde que está a nossa fé, onde que está a nossa dependência, se é em nós, se é naquilo que a gente tem. Né? Ele pode deixar que isso aconteça. Mas o salmista ensina que a gente precisa invocar o nome do Senhor. Ele está perto de todos os que o invocam. O invocam em verdade. Né? Em verdade. Acho que tem outros textos aqui. Vamos ler? A maioria está aqui em Salmo. Passou 2. Vamos ler aqui. Esse está em Provérbios. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Olha aqui então, ele está contemplando os maus e os bons. Então a nossa atitude revela. E ele contempla isso. Então se a gente é uma pessoa realmente boa nesse sentido de confiar, de buscar, ele também está observando isso, tá? O Senhor, vamos lá. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer homem? Olha aqui, o Senhor está comigo. É uma verdade, é uma certeza. Não temerei. Então as coisas podem vir, pode acontecer, e a gente então está confiante no Senhor. Mais dois
versículos. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente. Então, na hora da enfermidade, a gente pensa, Deus me abandonou. Na hora que está sofrendo lá, né, aquele câncer, na hora da morte, né? Muitas pessoas pensam, Deus me abandonou, mas não. Né? Não estou falando só na questão da doença. Tem outras situações que a gente pensa que Deus não está presente, mas Ele se faz bem presente. Olha lá, bem presente, socorro bem presente. Então, é aquele momento que Ele está ali, sim, querendo nos ajudar. A gente precisa, então, confiar, invocar o nome do Senhor. Mas, este verso... Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém, que maravilha, né? Nunca, jamais te abandonarei. Ele está perto, Ele está conosco, Ele está presente. Então, isso deve deixar a gente menos ansioso. Amém? Menos ansioso. Então, viver uma vida de moderação, deixar-se controlar pelo Espírito. A segunda coisa, lembrar que Ele está presente, está do nosso lado, querendo nos ajudar, e Ele, por sua onipresença, Ele se faz ali, Ele está ali, então Ele estende a sua mão também quando a gente o busca. Terceira coisa, para a gente vencer essa ansiedade, né, em relação ao contentamento, é o princípio... Eu aperto um, some tudo. Aperto de novo, aparecem os dois. Opa! Voltando. Ai, agora deu certo. O princípio do controle ou do domínio próprio, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, como eu falei, uma coisa é a gente ter ansiedade. Todos nós temos ansiedades. Tá? Ninguém aqui está livre disso. Tudo bem? Ninguém está livre da ansiedade, não, gente. Todos nós temos um momento de ansiedade, alguma coisa, uma preocupação. Todos nós, isso é normal. O problema não é ter ansiedade, é viver na ansiedade. É deixar que a ansiedade tome conta. É deixar que a ansiedade ela se espalhe, ela nos controle. Esse é o problema de viver na ansiedade. Tá? Porque a ansiedade a gente tem. A gente vai fazer uma prova, a gente tem alguma coisa para falar na empresa, a gente tem o nosso testemunho hoje, quem não está ansioso. Eu sei que vocês estão, mas é normal, é um momento, é só aquele momento. Agora, viver nessa ansiedade, aí tem problema, certo? Aí há um problema. Então tem que estar consciente de que está vivendo o problema, ou seja, eu estou vivendo um problema de ansiedade. Se a pessoa não reconhecer isso também, ela não vai conseguir vencer. Tá? Então, quando a pessoa entende que ela já deixou que a ansiedade tome conta, ela precisa buscar ajuda. Porque, como falei, uma coisa é você passar por aquele momento. Pronto, acabou, passou. Fez a prova lá na faculdade, não sei, né? Teve que fazer uma palestra, um momento, um testemunho, alguma coisa assim, algo que foi requerido, passou. Aquele momento de ansiedade passou. Mas quando aquilo persiste. Então, duas coisas a gente tem como saída. A primeira delas é tomar remédio, ir no médico, tomar remédio para ansiedade.
Agora a pergunta é, será que isso resolve a longo prazo? Será que isso resolve? Algumas vezes pode até resolver. Mas se a pessoa ela tem esse problema, isso pode voltar. E o que isso pode acarretar na vida da pessoa? Pode falar. Além da depressão. Dependência do remédio. Isso é o lado físico, né? Se controlar pela química, por aquilo que existe no mundo. É uma saída, só que, como eu falei, pode acarretar dependência e aquilo pode voltar novamente. Agora, além disso, existe a questão espiritual, que é buscar na palavra de Deus a solução. Por que muitas pessoas, elas precisam de tomar remédio? Por quê? Não tem domínio próprio, o que mais? Não conhece a palavra de Deus, ou conhece e não obedece. Então, é uma saída? É. Deus deixou a ciência, os médicos, para ajudar, não para resolver esse problema. Vocês entendem? Tá para entender essa questão? Amenizar uma vida de ansiedade. Então a pessoa pode tomar remédio para o resto da vida. Tá? Mas a palavra de Deus ela foi deixada também para nós, para resolver. A gente pode vencer a ansiedade com a palavra de Deus? Claro. É claro que pode. Na época, nem existia esses remédios aí para depressão, para ansiedade, né? Essa semana na escola, a gente teve lá um bate-papo com 2 psicólogos, tá? Com os professores, né? E aí foi dada a palavra para eles, a primeira coisa que eles falaram foi o seguinte: olha, a gente aqui não resolve a ansiedade de ninguém. A gente só ajuda a aliviar um pouco. Pronto, é isso aí. A primeira coisa que começaram a falar foi isso. É isso aí mesmo. Então, é uma saída de emergência, vamos dizer assim, que é até dada por Deus, para poder você, pelo menos, voltar à consciência, ao normal, e falar, nossa, eu preciso buscar a palavra do Senhor. Eu sou crente, eu preciso buscar a palavra do Senhor. Eu não posso viver assim. E quando a gente é uma pessoa desobediente, a gente não pratica a palavra de Deus, então, infelizmente, eu vou precisar, então, recorrer a essas coisas. O mundo não quer saber da palavra do Senhor. O mundo não quer saber de Deus. Entende? Por isso vive nessa dependência de remédio, pra lá e para cá, de psicólogos, sabe? Eu até falo, o crente ele pode procurar um psicólogo cristão. O não cristão não vai te ajudar. O cristão vai te levar para a palavra. E aí volta novamente a questão da palavra. A questão da palavra de Deus. Então o cristão vai te direcionar para Deus, para a palavra do Senhor. E é onde então que a gente tem que obedecer, tem que ser praticante da palavra. E não somente ouvinte. Então se a gente é ouvinte negligente, a gente vai sofrer essa questão da ansiedade e viver assim. É assim que você quer? Olha aqui comigo. Não andeis ansiosos. Então é viver uma vida de ansiedade aqui, constantemente. Deus está falando, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então o que ele fala? Fala para tirar um tempo para oração. Será que a gente tem feito isso? A gente tem tirado um tempo, dedicado um tempo a orar? Principalmente a gente que tem esse problema.
Sabe? A gente que tem esse problema, a gente tem que estar mais perto de Deus. Porque Ele está perto ali, mas a gente tem que estar mais perto. Orando mais, participando mais de culto de oração, pedindo, sabe? Colocando diante de Deus, vivendo assim, não vivendo essa vida de ansiedade, excluindo Deus, mas buscando ao Senhor. O texto mesmo fala sobre isso aí. Sejam, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, é viver uma vida de oração. Então, quanto tempo que a gente tem gasto com oração? E a gente tem batido nessa tecla semana a semana. Mas parece que a gente não aprende, né? A gente quer viver na vida, na nossa força. Sabe? Dependendo de nós mesmos. As coisas é assim mesmo, vão passar. É Deus que nos ajuda. Amém? É Deus que nos ajuda. Aqui fala, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica. Por que ele fala oração e súplica? Me falem, por favor. Acho que a súplica é na hora do socorro, né? Você parece que não tem mais para onde recorrer e aí vem a súplica. Né? Isso. Senhor, é só com o Senhor agora, não tem desespero. Exato. A oração é, né, aquela oração comum que a gente faz, né, pedindo ajuda, mas a súplica é aquele rogo. É aquele momento que você fala assim, não dá mais, Senhor. Eu te suplico. Eu suplico a tua ajuda, a tua intervenção sobre essa questão. E você acha que ele vai deixar o servo dele assim, de qualquer jeito, largado, se vira agora? Não, ele vai ouvir, ele vai atender. Isso mostra mais ainda quem Deus é, né? Porque geralmente essas situações, muitas vezes, são provocadas pelo próprio servo, né? Deus pede lá, nossa, você pôs nessa e agora se vira. Exato. Ainda assim ele volta e olha. Ele é cheio de misericórdia e nos ajuda, né? Ele vai ao nosso encontro. Então existe sim esta saída, que é realmente a oração e a súplica. E aí está então o quarto, né? O quarto princípio aí, né? O quarto ponto aí. Vamos lá, gente. Daqui a pouco vem tudo de uma vez. Parou. O princípio da petição. Está vendo aí? Versículo 6. É o princípio da petição. Que quando a gente precisa pedir. Tá? A gente precisa pedir para Deus. Nós temos um Deus forte e poderoso. Amém? A gente tem. A gente precisa lembrar disso. E Ele não está longe. Ele está perto. Ele está junto. Ele quer ajudar. Sabe? A gente não pode então viver nessa ansiedade e talvez na dependência de remédio. O remédio pode ajudar por um tempo, mas a saída verdadeira, concreta, real, é a palavra de Deus, é a oração, é a petição. Peça para Deus, fale com Deus, e Deus certamente vai então ajudar. Esta é a melhor saída, tirar tempo para oração. Então eu convoco você a tirar tempo para oração. Mas eu não tenho tempo, pastor. Então, sinto muito. Sinto muito. Vai continuar sofrendo. Não tem outra saída? Qual é a outra saída, Nil? Qual é a outra saída? Me falem outra. Melhor, saudável, verdadeira, ensinada pela palavra? Não tem. Então, se você não tem tempo, arrume tempo. Chego em casa cansado, trabalhei demais. E aí? Exato. Acorda de madrugada, né?
Madrugada está tudo silêncio, tudo quietinho. É um tempo para orar. E dar graças também. A gente só pede muitas vezes, né? Mas também dar graças. O texto, ele fala com ações de graças. Dar graças porque Deus está permitindo aquilo. Dar graças porque Deus está ali presente. Dar graças porque Deus está nos ensinando. Dar graças porque eu posso crescer com isso. Dar graça com ações de graças. Então, orar, pedir, suplicar e agradecer. Agradecer porque Ele certamente vai ouvir a nossa oração. Amém? Então, mais uma vez aqui, a gente vê a questão do contentamento. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me permitindo isso. Eu preciso aprender, talvez eu não esteja realmente andando de conformidade. Então eu preciso aprender aqui o contentamento, passando por aquilo e agradecendo. Sendo grato ao Senhor, estando contente com a obra do Senhor. Mas a gente nunca está contente com nada, né? A gente recebe uma coisa e a gente não fica contente, a gente reclama. A gente busca outra coisa, a gente consegue e a gente nunca está contente com nada. Isso é um problema sério. Então, essa questão de não estar contente, de reclamar, tá? Isso é um mal que alavanca a ansiedade. Porque se eu nunca estou contente com nada, eu sempre vou estar buscando algo melhor. E eu nunca vou ver aquilo que Deus está permitindo para mim como bom. Está entendendo? E aí o que vai gerar? Uma vida de ansiedade. Porque eu não estou contente com aquilo. E aí eu vou buscar outra coisa. Quando eu consigo, não era aquela coisa que eu queria. Então isso vai gerar uma vida de ansiedade. É estar contente. É entender, claro, que o problema, ele pode surgir. Mas aí você e eu, né, buscando ao Senhor, Ele vai direcionar todas as coisas. E aí que entra a questão do contentamento, das ações de graças, pelo que Deus tem feito. Agora, se eu não estou buscando, se eu não estou orando, é a primeira coisa que tem que acontecer. É buscar e orar. Aí, talvez seja o motivo do que está acontecendo, de eu não estar orando, de eu não estar buscando. Caso contrário, pode até acontecer diante das orações, mas aí eu vou estar agradecendo, Senhor, muito obrigado. Eu coloquei diante do Senhor, eu orei, e eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Isso traz contentamento e ajuda a vencer a ansiedade. O último ponto aqui, então, a falta de contentamento é um alavancador da ansiedade. E o último ponto aqui é da substituição do pensamento, que está no verso 8 aqui. Aí, então, entra a questão do pensamento, do momento que a gente está vivendo aqui. É uma das coisas mais difíceis que tem. É mudar esse pensamento. A gente sempre quer continuar pensando do jeito que a gente está pensando. É o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu conheci, é assim que eu quero viver. E a gente não muda. A gente não deixa que Deus mude. E é uma das coisas que a gente precisa mudar, precisa pensar. Temos muita tendência para o mal. A nossa tendência é sempre para o lado negativo. Somos pecadores. Então, sempre vai acontecer de a gente pensar coisas negativas, coisas ruins. Ah, não vai dar certo. Ah, eu já tentei. Ah, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Eu sou fraco, eu não vou conseguir. Sabe? Pensar assim. Eu não mereço estar passando por isso. E a gente vai reclamando, né? Vai. Com esses pensamentos, as coisas não mudam mesmo.
Agora, que eu não estou pregando a questão de pensamento positivo, não, gente. É a questão da palavra de Deus mesmo. É mudar, tirar aquelas coisas ruins que tá permeando a nossa mente e colocar a palavra de Deus. E a gente falha nisso porque eu não quero estar vivendo essa questão de pensamento positivo, né? Eu não quero entrar nisso aí, eu acho que... Mas, você tirar aquelas coisas ruins que está permeando, eu não presto, eu não consigo, eu não tem jeito, sabe? Isso é normal da nossa vida. Temos tendência para isso. Mas o que a palavra de Deus ensina? Que a gente deve buscar ao Senhor e mudar esses pensamentos. E a gente pensa, já era, estou derrotado, né? Não tem mais jeito para mim. Olha o que Paulo disse no capítulo 4, de 2 Coríntios, versículos 7 a 10. Temos, porém, este tesouro para que e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Está vendo? Matando aquelas coisas ruins. O morrer de Jesus. E aí fala que aqui o Paulo passava por tudo aquilo, né, por tribulação, por angústia, por perseguição, mas ele fala, nós não somos destruídos, porém não desanimados, porém não destruídos. Nós não somos destruídos. Não estamos destruídos, não estamos derrotados, porque nós temos um Deus grande. Temos um tesouro neste vaso de barro, mas temos um grande tesouro aqui, que é o Senhor Jesus Cristo, sua palavra que está em nós. E isso realmente vai nos ajudar a vencer. Então, por quais pensamentos eu devo trocar? Pela palavra de Deus. E ali no versículo 8 fala o quê? Tudo que é verdadeiro, tem que pensar, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Será que existe alguma impureza permeando a minha mente? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Então, tira aqueles pensamentos ruins da sua cabeça, né? Da nossa cabeça. Vamos tirar, vamos afastar aqueles pensamentos ruins da nossa cabeça. E pensar naquelas coisas que são puras, que são amáveis, que são de boa fama, que são respeitáveis, que são boas. Coisas assim. É isso que tem que permear o nosso pensamento, né? A gente tem que estar pensando nisso. Ou seja, está passando por isso? Vai orar, vai ler uma Bíblia, vai ler um livro bom, vai servir ao Senhor, vai fazer alguma coisa boa, em vez de deixar ali o pensamento negativo tomar conta, vai servir ao Senhor, vai fazer alguma coisa importante, coisa boa, né? Vai se envolver com a obra do Senhor. Tem muita coisa para fazer. E pensar também. Não deixe que o pensamento ruim tome conta de você. E aí, para finalizar, então, o que Deus espera da sua igreja? Aí está o versículo, né? O versículo 8, que é um versículo chave aqui também, viu, gente? É um versículo chave para vencer a ansiedade. É a mudança de pensamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É ser transformado pela renovação da vossa mente, ou seja, aquilo que está permeando a sua mente é ruim, troque, mude, tire, afaste, ponha pensamentos bons, pensamentos realmente que vai levar você à vitória no Senhor. Então, é possível sim vencer a ansiedade. É possível.
com esses princípios que a gente colocou aí, tá? Então não esqueçam desses princípios que foram colocados aí para que a gente possa de fato vencer a nossa ansiedade com o contentamento, que é a palavra-chave aqui. O verso-chave é Filipenses 4:8, né? Também Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, e esse Filipenses 4:8 também é o versículo-chave aqui. Então, lembrando que existem esses princípios na questão da moderação, da presença de Deus, do domínio próprio, da petição que deve ser levada para o Senhor. Não tente sozinho, você não vai conseguir vencer. E da substituição do pensamento. Tira aquele pensamento ruim, coloca o pensamento realmente bom na presença do Senhor. E aí nós temos então o que Deus espera da sua igreja, que seja moderada em suas ações e palavras, que se lembre que Jesus está vivo e pode socorrer a qualquer momento, que se controle ou se domine, controle-se. Tem coisas que é nós que temos que fazer. Se controle as suas emoções, controle as suas ações. Que peça ao Senhor o que precisa, ou seja, ore, vá diante de Deus. E passou. Agora não sei nem como voltar ali. E por último aqui, que seja grata, que pense em coisas boas e retas, e que seja grata e ofereça ações de graças ao Senhor. Será que a gente consegue pensar pelo menos alguma dessas coisas aqui que a gente estudou hoje? Para a gente poder vencer a ansiedade? Que Deus nos ajude, irmãos. Eu sei que a gente vive tempos difíceis. Mas se a gente não se voltar para a palavra, a gente não vai conseguir vencer. Se a gente não confiar em Deus e orar e buscar e praticar aquilo que Deus tem colocado diante de nós, nós não vamos conseguir vencer. Então, o que Deus espera da nossa igreja é que a gente realmente pratique aquilo que a gente tem ouvido. Amém? Que a gente realmente se humilhe na presença do Senhor, para que a gente possa realmente viver e gozar dessas coisas boas que Deus tem preparado para nós e prometido para nós. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Que algo tenha ficado, Senhor, em nossa mente. Por favor, não nos deixe, ó Deus, pensar em coisas ruins, que não temos jeito, que não vamos vencer, mas que temos um Deus grande e poderoso que pode nos ajudar. Ajuda-nos a controlar a ansiedade, ó Deus, a viver na dependência do Senhor. E dar testemunho também, ó Deus, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso. Continue conosco, ó Deus, nesse tempo que vamos ter a Assembleia agora. E tudo que vamos fazer ainda seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém.